Olá! Hoje vivemos numa época que parece, bem, obcecada em entender a própria mente. É o que se chama de metacognição, o pensar sobre o pensar. A psicologia, a neurociência, a filosofia, todos esses campos investigam com ferramentas cada vez mais sofisticadas os mecanismos do nosso cérebro, seus vieses, suas falhas, seus atalhos brilhantes. Isso é fascinante, sem dúvida. Mas, e se estivermos começando a investigação pelo lugar errado? E se para entender de verdade o que é pensar, o ponto de partida não for o cérebro, mas aquele que criou o cérebro? Hoje, nós vamos mergulhar fundo na proposta do teólogo Scott R. Swain, que nos convida a construir uma estrutura teológica para o pensamento. Vamos explorar o que ele chama de a mente voltada para Deus. A ideia central é que a mente humana foi criada por Deus e para Deus, e que ela só encontra seu verdadeiro propósito, sua mais alta performance, no conhecimento e no amor do próprio Deus. Isso, veja bem, não é apenas um exercício acadêmico para especialistas, é uma jornada para redescobrir a vocação mais fundamental e talvez mais esquecida da nossa mente. Para fazer essa jornada, nosso roteiro será o seguinte. Primeiro, vamos estabelecer as bases, o fundamento de todo o conhecimento em Deus. Depois, faremos um diagnóstico honesto, como essa mente, tão bem projetada, entra em crise. Em seguida, e isso é crucial, vamos descobrir o caminho para a sua renovação. A partir daí, veremos como essa mente renovada se manifesta em virtudes práticas. E, por fim, vamos mirar no objetivo final de todo esse processo, o florescimento da mente, e também olharemos de frente para as barreiras que tentam impedir que isso aconteça. Então vamos direto ao coração da proposta de Swain, que é, sem rodeios, radicalmente teocêntrica. O que isso significa? Significa que para entender o pensamento humano, com toda a sua glória e sua miséria, a gente precisa começar por Deus. A ordem importa e muito. A tentativa moderna geralmente é começar com o ser humano, com a análise do cérebro, da psicologia, para tentar talvez, no fim, chegar a alguma conclusão sobre Deus. A estrutura teológica inverte essa lógica. É preciso começar com a realidade de Deus, para só então entender o que é o ser humano e o que significa pensar. Esse é o alicerce sobre o qual todo o resto será construído. Este versículo do apóstolo Paulo, que encerra uma longa e densa argumentação teológica, não é só um desabafo poético, um momento de êxtase. Segundo Swain, ele estabelece uma verdade ontológica, ou seja, uma verdade sobre a própria natureza da realidade. O conhecimento de Deus é a realidade primária. Ele não é apenas maior que o nosso. Ele está numa categoria completamente diferente. É autoexistente, é infinito, é a fonte da qual todo e qualquer outro conhecimento, do mais simples ao mais complexo, deriva. Deus não aprende, ele não descobre, ele não raciocina para chegar a uma conclusão. Ele simplesmente sabe. E quando Paulo diz que seus caminhos são inescrutáveis, não é porque são irracionais ou ilógicos, é porque a profundidade da sua sabedoria transcende infinitamente a nossa capacidade finita de compreensão. Em outras palavras, Deus não é apenas o ser mais inteligente do universo, ele é a própria medida de toda a verdade e de toda a inteligência. E esse contraste entre o conhecimento divino e o nosso é absolutamente fundamental para nos localizarmos no mapa da realidade. Vamos analisar isso ponto a ponto. O conhecimento de Deus é primário, é a fonte, o original. O nosso é secundário, é um reflexo, um eco. O conhecimento de Deus é autoexistente. Ele não precisa consultar nada nem ninguém. Ele é a própria fonte do seu saber. Já o nosso é radicalmente dependente. Pense nisso. Para a gente conhecer qualquer coisa, dependemos de Deus, que nos criou e nos sustenta, dependemos do mundo, que nos oferece objetos para conhecer, dependemos do nosso corpo, dos nossos sentidos, do nosso cérebro, que são as ferramentas que processam as informações. O conhecimento divino é infinito. O nosso, e a gente sente isso todos os dias, é dolorosamente finito. E por fim, o conhecimento de Deus é independente. Como Paulo pergunta em outro lugar, quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Enquanto isso, o nosso conhecimento é sempre adquirido. A gente aprende, descobre, estuda, somos ensinados. Essa distinção não tem o objetivo de nos humilhar, mas de nos situar corretamente. Somos criaturas, e isso define a natureza do nosso conhecimento. E é aqui que Swain nos apresenta um paradoxo brilhante, e eu diria libertador. À primeira vista, essa nossa total dependência poderia soar como uma fraqueza, um defeito. Mas, na perspectiva teológica, é exatamente o contrário. Essa dependência não é um bug no sistema, é a característica principal do design. É a condição que permite à mente humana realizar sua função mais nobre e elevada. É justamente por sermos criaturas finitas e dependentes que temos a dignidade única de poder ascender, através da observação do que foi criado, para conhecer o Criador. Pense num robô super inteligente programado para recitar poesias sobre seu Criador.
Ele não tem dignidade nisso, é apenas programação. Mas uma criatura que, a partir da sua própria limitação, da sua finitude, busca, encontra e se relaciona com o seu Criador, isso sim é dignidade. A nossa limitação é o palco onde a nossa glória se manifesta. Bem, depois de estabelecer o design original da mente, o seu propósito mais elevado, somos forçados a fazer uma pergunta bastante desconfortável. Se a mente foi projetada para essa dependência digna de Deus, por que a nossa experiência diária parece tão diferente? O que acontece quando essa mente se rebela e rejeita essa relação fundamental? A resposta teológica é que ela não se torna autônoma e livre, como talvez se imagine. Ela entra num estado de crise, de desordem profunda. E é essa crise que vamos explorar agora. A palavra-chave que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 1 e que Swain identifica como o cerne da crise intelectual humana é futilidade. É importante entender o peso dessa palavra. Futilidade aqui não significa apenas cometer erros de lógica ou ser um pouco ignorante. A futilidade, no sentido bíblico, é um estado existencial. É o que acontece com a mente quando ela se desconecta de seu propósito original, que é conhecer e honrar a Deus. Sem essa âncora, a mente perde sua bússola. Seus pensamentos se tornam vãos, ocos, porque não estão mais conectados com a realidade última. É como um motor de carro potentíssimo que é ligado, mas está em ponto morto. Ele faz barulho, consome combustível, esquenta, mas não leva a lugar nenhum. A mente, em estado de futilidade, pode até produzir raciocínios complexos e internamente coerentes, mas eles estão fundamentalmente desalinhados com a verdade. E a progressão que Paulo descreve em Romanos é uma trágica espiral descendente. É um processo, não um evento único. E tudo começa não com um erro intelectual, mas com o ato da vontade, a recusa. A recusa em honrar a Deus como Deus e em lhe dar graças. É uma questão de adoração, não de QI. A consequência imediata dessa recusa é a futilidade intelectual e o obscurecimento do coração. A mente perde sua luz. E uma vez que a mente se recusa a adorar o Criador, ela não para de adorar, ela inevitavelmente encontra substitutos. Isso leva ao terceiro passo, a idolatria, a troca do valor infinito de Deus por coisas finitas, por coisas criadas. Pode ser o dinheiro, o poder, uma ideologia, a nação ou até mesmo o próprio eu. E o ponto final dessa jornada, e o mais assustador, é a degradação. Paulo diz que Deus, em seu juízo, entrega as pessoas a uma mente reprovável, a esse estado de desordem que elas mesmas escolheram. O resultado aumenta a capacidade de pensar corretamente não apenas sobre Deus, mas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. A crise é total e afeta todas as áreas do pensamento. Se a nossa análise parasse por aqui, o quadro seria completamente desolador. Teríamos uma mente em crise profunda, incapaz de cumprir seu propósito e presa nessa espiral de futilidade. Mas a estrutura teológica cristã não termina no diagnóstico. Ela oferece uma cura. E a boa notícia é que a solução para a crise da mente não vem de dentro dela mesma. A mente não consegue se consertar sozinha. A solução vem de uma intervenção divina. Vamos analisar agora o processo de renovação da mente, que acontece através da palavra e do Espírito de Deus. É absolutamente crucial entender que a renovação da mente é uma obra da Trindade, uma parceria divina, não é uma coisa só. De um lado, temos a palavra de Deus, que se manifesta supremamente em Jesus Cristo e que está registrada nas Escrituras. A função da palavra é informar a mente. Ela nos dá o conteúdo objetivo da verdade, revela mistérios sobre Deus e sobre nós que jamais poderíamos descobrir por conta própria, e nos convoca à mudança, ao arrependimento. Do outro lado, temos o Espírito de Deus. A função do Espírito é capacitar a mente. Ele não nos dá novas informações secretas, mas ele nos dá a capacidade de entender, de aceitar e de amar a verdade que a palavra revelou. Ele ilumina os olhos do coração, como diz Paulo. Ele vivifica o nosso entendimento. Pense assim, a palavra é como um mapa detalhado e preciso. O Espírito é aquele que acende a luz para que possamos ler o mapa e nos dá força para seguir o caminho. Um não funciona sem o outro. A verdade objetiva da palavra precisa da iluminação subjetiva do Espírito para gerar uma transformação real e profunda. Isso nos força a redefinir um conceito que é frequentemente muito mal compreendido: a fé. No pensamento popular, muitas vezes se coloca a fé como o oposto do conhecimento. Fé é acreditar sem evidências, um salto no escuro. Mas, dentro da estrutura teológica clássica, a fé não é o contrário de conhecimento. Ela é um modo de conhecimento. É o conhecimento adquirido por testemunho. E, se pararmos para pensar, a maior parte do que sabemos, sabemos por fé nesse sentido. A gente acredita no testemunho de historiadores sobre o que aconteceu no passado, no testemunho de cientistas sobre galáxias distantes, no testemunho dos nossos pais sobre a nossa infância.
A questão então não é se confiamos em um testemunho, mas em quem confiamos. E quando a pessoa que dá o testemunho é o próprio Deus, que é a fonte de toda a verdade e não pode mentir, a fé se torna o caminho mais seguro e mais racional para o conhecimento mais elevado. Longe de ser uma fraqueza intelectual, a fé em Deus é um ativo cognitivo indispensável. O resultado final dessa ação conjunta da palavra e do espírito não é apenas a correção de algumas ideias erradas que a gente tinha na cabeça. É muito mais profundo. É a criação de uma mentalidade, um mindset, inteiramente novo. Paulo descreve essa mudança de forma dramática em Romanos capítulo 8. A mente natural, em seu estado de crise, é hostil a Deus. Ela não consegue se sujeitar à sua realidade. A mente renovada pelo Espírito, por outro lado, tem uma nova disposição, um novo apetite, um novo foco. Ela passa a se ocupar com as coisas do alto, ou seja, com a realidade de Deus, seus propósitos, seu reino. E a consequência existencial dessa mudança é profunda. No lugar da desordem, da ansiedade, da futilidade, o resultado é vida e paz. A mente finalmente encontra seu descanso, seu shalom, seu estado de integridade ao se reorientar para a sua fonte e para o seu fim. Uma mente renovada, como vimos, não é um conceito abstrato ou puramente interior. Essa renovação interna transborda e se manifesta em hábitos, práticas e qualidades concretas. Agora, vamos explorar os resultados práticos dessa transformação. Vamos focar em virtudes espirituais e intelectuais específicas que uma mente voltada para Deus desenvolve. Ou seja, como essa mente age, pensa e, crucialmente, se comunica no mundo real. Swain, seguindo a tradição clássica, destaca 3 virtudes-chave que emergem dessa mente renovada. A primeira, e mais elevada, é a sabedoria. Sabedoria aqui não é só acumular informações ou ter um QI alto. É a capacidade de contemplar a Deus como a causa primeira e o fim último de todas as coisas e de se maravilhar com isso. A segunda virtude é a prudência. Se a sabedoria é a contemplação do que é eterno, a prudência é a sua aplicação prática no mundo. É a habilidade de raciocinar corretamente para tomar a decisão certa na hora certa. E a terceira, uma palavra talvez nova para muitos, mas importantíssima, é sofronismos. Essa é a virtude que governa a nossa comunicação, garantindo que nossas palavras sejam construtivas, sábias e verdadeiramente eficazes. Vamos nos aprofundar um pouco nesse termo grego, sofronismos. O teólogo Oliver O'Donovan o define de uma forma muito útil. Ele diz que é um tipo de discurso que inclui instrução, advertência e correção, e que tem um objetivo muito claro: formar pessoas inteligentes e com discernimento. Perceba a diferença radical. O objetivo dos sofronismos não é ganhar o debate a qualquer custo, não é humilhar o oponente, não é lacrar nas redes sociais para ganhar aplausos da nossa bolha. O objetivo é pedagógico e pastoral. É a comunicação que se preocupa em edificar quem ouve, em ajudar a outra pessoa a pensar melhor e agir com mais sabedoria. É uma virtude comunicacional que é radicalmente focada no bem do outro, não na exaltação do próprio ego. Esse ideal dos sofronismos se choca de frente com o que a gente vê todos os dias no nosso discurso público, especialmente no Brasil, que vive um ambiente de polarização extrema. A instrução do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo soa quase como um manifesto de outro mundo. Ele diz que o servo do Senhor não deve ser contencioso, ou seja, briguento. A comunicação não é uma guerra, pelo contrário, ela deve ser amável, apta para ensinar e paciente. Note a ênfase na gentileza, no jeito, no reconhecimento de que a verdadeira mudança de mente no outro não depende da nossa retórica agressiva ou do volume da nossa voz. O objetivo não é forçar a submissão, mas corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento que leva ao conhecimento da verdade. É uma postura de humildade e esperança, não de arrogância e força. Chegamos agora à questão do propósito final. Para que serve todo esse processo? Para que renovar a mente e cultivar essas virtudes? Qual é o objetivo último, o destino final da mente voltada para Deus? E, de forma igualmente importante, quais são os obstáculos culturais e práticos que, no nosso contexto brasileiro do século XXI, nos impedem de alcançar esse objetivo? Para identificar esses obstáculos, Scott Swain recorre ao trabalho do historiador Mark Knoll, que lista 5 ismos que são verdadeiras barreiras culturais ao desenvolvimento de uma mente teológica séria. E é impressionante como elas ressoam com a nossa realidade no Brasil. Primeiro, o imediatismo, a nossa cultura do agora, que exige resultados e gratificações instantâneas e que sufoca o estudo lento, profundo e paciente. Segundo, o populismo, a tendência a medir a verdade pela popularidade, pelo número de curtidas dos seguidores, confundindo o que é popular com o que é verdadeiro.
Terceiro, o antitradicionalismo, uma desconfiança crônica da história e da sabedoria acumulada pelas gerações passadas que nos leva a achar que estamos sempre reinventando a roda e, com isso, repetimos os mesmos erros. Quarto, o dualismo, essa trágica separação entre a vida espiritual e a vida real, como se a fé e o pensamento teológico fossem apenas para o domingo de manhã e não para a política, o trabalho, a ciência. E, finalmente, o pragmatismo, a pergunta constante, tá, mas e daí? Isso funciona para quê? Que valoriza apenas o conhecimento que tem um retorno prático e imediato, desprezando a busca da verdade por si mesma. Cada uma dessas barreiras milita ativamente contra o florescimento da mente. E apesar de todas essas barreiras, precisamos manter o olho no prêmio. E qual é o prêmio? Qual é o objetivo final, o telos, de toda essa jornada intelectual e espiritual? O propósito de pensar teologicamente não é simplesmente se tornar mais inteligente, ganhar debates ou escrever livros. O objetivo é a comunhão com Deus. O florescimento supremo do intelecto humano, segundo a teologia cristã clássica, é a visio Dei, a visão de Deus. É o conhecimento e o deleite no próprio ser de Deus, que é a fonte de toda a verdade, toda a bondade e toda a beleza. Todo o nosso esforço intelectual, todo estudo, toda reflexão é, em última análise, uma peregrinação em direção a esse fim glorioso, a esse encontro pleno. Pois bem, depois de percorrer todo este caminho, desde o projeto original da mente em sua criação até o seu destino final na visão de Deus, vamos agora juntar todas as peças. Vamos recapitular os pontos centrais para consolidar a compreensão desta poderosa e, eu diria, transformadora estrutura teológica para o pensamento. Se a gente pudesse resumir a história da mente em 4 atos, seria assim. Ela começa na criação, onde é projetada com a incrível dignidade de poder conhecer e se relacionar com seu Criador. O segundo ato é a queda, onde por um ato de recusa, ela se volta para si mesma, caindo na futilidade e na desordem. O terceiro e redentor ato é a renovação, um ato da pura graça de Deus, onde a mente é restaurada pela ação conjunta da palavra que informa e do Espírito que capacita. E, finalmente, o quarto ato, que é o nosso chamado diário, o florescimento, uma jornada contínua de crescimento em sabedoria e virtude que tem como horizonte a comunhão plena com Deus. As palavras finais de Swain nesta citação são um verdadeiro chamado à ação. Diante de tantas barreiras culturais e de nossas próprias limitações, seria fácil desanimar. Mas ele nos lembra que a busca pelo pensamento teológico, pela erudição cristã, deve ser feita com certas atitudes. Com coragem para enfrentar os desafios e não se conformar com um pensamento superficial. Com magnanimidade, que é a grandeza de alma, a disposição para tentar grandes coisas para Deus. Com diligência, porque não há atalhos para o estudo sério e a reflexão profunda. E, acima de tudo, com esperança. Esperança porque esta não é uma tarefa que realizamos sozinhos, na nossa própria força. É uma obra da qual Deus é a fonte, o sustentador e o fim último. E assim chegamos à tese central, ao grande argumento de toda esta análise. A estrutura da mente voltada para Deus não é um manual apenas para pastores, teólogos ou estudantes de seminário. É, na verdade, um manifesto sobre o que significa ser plenamente humano. Pensar teologicamente, que no fundo significa pensar sobre todas as coisas, da política, a arte, da ciência, a família, em relação a Deus, não é uma especialidade acadêmica. É a vocação original e restaurada de toda e qualquer mente humana. É o caminho para que a nossa mente funcione do jeito que ela foi projetada para funcionar, encontrando, enfim, seu propósito e sua paz. E terminamos com esta pergunta, uma pergunta provocativa. Não para que se tenha uma resposta pronta e fácil, mas para que ela ecoe em nossa jornada a partir de agora. Em meio a um bombardeio de notificações, a uma cultura de polarização que nos empurra para a superficialidade e a raiva, e que valoriza a velocidade em detrimento da profundidade, o que seria necessário, na prática, no nosso dia a dia, para intencionalmente cultivar uma mente que não é apenas informada, mas transformada? Uma mente que encontra sua paz, seu propósito e seu maior prazer não nas coisas passageiras desse mundo, mas na busca daquele que é a fonte de todo o conhecimento? A resposta a essa pergunta pode mudar não apenas a forma como pensamos, mas fundamentalmente a forma como vivemos.